to school with the lunch she packed. Olá, meu nome é Valéria Pedro, sou pedagoga, especialista em tecnologias educacionais e estou aqui para apresentar a videoaula que trata da violência física contra a criança no ambiente familiar. Para refletirmos sobre esse assunto, eu vou falar brevemente sobre aspectos sócio-históricos culturais que envolvem esse tema e vou falar também sobre os direitos da criança, sobre os deveres de cada cidadão. E por último, para fechar, nós vamos refletir sobre as consequências físicas e emocionais que essa criança sofre. Eu espero que você goste. A violência, quando ocorre no ambiente familiar, é também conhecida como violência intrafamiliar. A violência intrafamiliar cometida contra a criança pode ser de 4 tipos: violência física, psicológica, negligência e a violência sexual. A violência sexual é constituída pelo prazer em tocar uma criança, expô-la sexualmente. Também inclui o estupro, mas não é só o estupro. Por exemplo, tirar fotos, fazer com que outras pessoas vejam o corpo da criança, simplesmente tocar a mão na criança, nua ou em suas partes íntimas, já constitui violência sexual. A negligência. A negligência nada mais é que o descuido com a criança. A criança, muitas vezes, até uma certa idade, é incapaz de se cuidar sozinha. Um adulto pode pensar que ela está dormindo, então ele pode sair de casa, por exemplo. Quando você sai de casa, a criança sente que está sozinha e ela acorda. Quando uma criança que ainda não é capaz de se cuidar sozinha acorda e sabe que está sozinha, ela sente que está desprotegida e entra em pânico. Ela vai querer encontrar esse adulto. E muitas vezes os acidentes acontecem por causa disso. Esse é o exemplo mais comum do problema que ocorre com a criança que sofre negligência. Mas existem muitas outras consequências, porque nem sempre quando a criança sofre negligência, ela morre ou ela simplesmente se fere e aquilo nunca mais acontece. Às vezes ela sofre negligência recorridas vezes e isso traz transtornos para a vida daquela criança, traz problemas no seu desenvolvimento, afeta a criança psicologicamente. A violência psicológica, que é tema de muitos estudos nos últimos anos, por exemplo, você com certeza já ouviu falar em bullying. Bullying é uma violência psicológica cometida no ambiente escolar. No ambiente familiar também ocorre violência psicológica. Muitas vezes, os agressores nem percebem que estão fazendo mal àquela criança. A violência psicológica é o tipo que não fere o corpo, mas fere a alma. A violência psicológica ocorre quando você ridiculariza uma criança, quando você põe um apelido que faz ela se sentir humilhada, quando você fala de características dela que fazem com que ela se sinta inferior às outras pessoas. Isso traz consequências muito graves para aquela criança. Bater, morder, queimar, machucar uma criança fisicamente é a violência física. E a violência física contra a criança no ambiente familiar é o tema desse estudo. Existem vários fatores que favorecem a violência. Esses fatores podem ser sociais, históricos, culturais, políticos. Um dos fatores mais mencionados em relação ao desencadeamento da violência refere-se à falta de atendimento das necessidades do ser humano. Temos aqui a pirâmide de Maslow. Ela exemplifica, ela esclarece para você quais seriam as necessidades humanas. Essas necessidades se referem a todas as idades, camadas sociais, todos os seres humanos. Você vê que na base, que constitui a parte mais importante das necessidades humanas, temos as necessidades fisiológicas. As necessidades fisiológicas abrangem a alimentação, o abrigo,
as necessidades básicas para a sobrevivência do ser humano. Depois que essas necessidades são atendidas, passamos à necessidade da segurança. Bem, uma vez que o ser humano está alimentado, está abrigado, ele precisa também se sentir seguro. É a segunda necessidade mais importante. A terceira necessidade, afetivo-social, é representada, por exemplo, pela família, a igreja, os grupos que você frequenta. Elas são muito importantes no desenvolvimento da criança. Também a quarta necessidade, que é a autoestima, refere-se ao amor próprio, à aceitação. Para que ela seja atingida, precisamos que as 3 primeiras já tenham sido alcançadas. E por último, a autorrealização. A autorrealização se refere ao sucesso profissional, ao sucesso escolar, ao seu desempenho na vida. Essas são as principais necessidades do ser humano. Quando essas necessidades não são atendidas, especialmente as primeiras, que constituem a base da pirâmide, aí sim, nós vamos ter um grande problema social. O que ocorre no Brasil é que a maior parte da população não tem essas necessidades atendidas. Quando o ser humano, adulto, não tem suas necessidades básicas atendidas, fica bem difícil você atingir outros objetivos. E o objetivo mais importante que poderia ser atingido mudando o quadro de violência seria o quê? A educação. Só que para você ter um adulto interessado em conhecer, saber, aberto a novos conhecimentos, pelo menos esse adulto precisa estar vivendo em condições humanas. Muitas vezes isso não ocorre. E como uma grande camada da população não tem as necessidades atendidas e, por consequência, não vai ter interesse ou não vai ter acesso a essas informações, isso desencadeia o quadro de violência, especialmente dentro de casa, contra a criança, porque você conhecer o modo de entender o mundo de uma criança é difícil, é muito difícil, requer alguma habilidade. Você já percebeu que muitas vezes a criança é considerada propriedade dos pais? Isso faz parte de uma memória social. A memória social é construída através da história da humanidade. De acordo com a história da humanidade, a criança sempre foi um objeto da família. Em muitas culturas, os familiares exerciam poder sobre a vida, a morte da criança. O trabalho era explorado desde tenra idade, porque era um hábito, um costume. Nessa época não se pensava que a criança era mais frágil ou que ela tinha uma forma diferente de sentir, de pensar. Então ela era tratada como um adulto pequeno, um adulto mais incapaz. Então muitas vezes ela era até vista de uma forma cruel por causa dessa incapacidade. O que é um adulto menor? Um adulto menor já é visto com certo preconceito. Então, ela não era uma criança. O conceito de criança é muito recente. Quando você abre livros, por exemplo, os livros religiosos estão cheios de histórias assim. Os livros de história estão cheios de contos que, se você prestar atenção nas entrelinhas, deixam bem claro que a criança era um objeto da família, que a família exercia um poder sobre ela de vida, de morte, de dor. Não importa. A tortura muitas vezes foi considerado um modo de educar a criança, de colocá-la no caminho certo. Isso demonstra que havia uma boa intenção por parte da família, mas um desconhecimento. Nós falamos no quadro anterior sobre o conhecimento e as necessidades que nós temos de conhecer a criança e de atender às necessidades fundamentais do ser humano para poder chegar a esse objetivo. Para a gente poder diminuir o índice de violência contra a criança, você já está dando um primeiro passo muito importante, que é conhecer esses conceitos básicos que eu estou passando para você aqui. Outro importante gatilho para a violência familiar também é o direito à privacidade. A privacidade familiar é um conceito que se desenvolveu ao longo dos milênios. Na era humana, se você prestar atenção na pré-história, por exemplo, não existiam grupos fechados onde as coisas aconteciam na intimidade. Isso foi se desenvolvendo no decorrer da formação das culturas,
Então, acabou se construindo esse ambiente de privacidade, a casa, com cada cômodo, onde cada cômodo ocorre uma coisa diferente. Os pais se relacionam num ambiente que é só deles, os filhos têm um ambiente que é só deles. Existe um outro ambiente onde todos se reúnem, onde recebem as visitas. Tudo isso faz parte de um conceito de privacidade que levou muito tempo para ser construído. E a privacidade acabou se tornando um direito. A privacidade é um direito constitucional de todo cidadão. Você tem o direito que ninguém mexa nas suas coisas, ninguém abra a sua carta, ninguém entre no seu notebook para saber o que e-mail você passou para quem. Você tem isso como um direito garantido pela Constituição. Só que o que acontece? Esse direito favoreceu circunstâncias que acabavam gerando violência intrafamiliar e essa violência era incapaz de sofrer intervenção de outras pessoas. Então, já que a família tem o direito da privacidade e você tem o seu direito à sua privacidade e mora na casa ao lado, você ouve uma criança gritar. Na sua casa você está ouvindo e está pensando, essa criança está sentindo muita dor. Mas você não faz nada. Por quê? Porque aquela família tem um direito de agir conforme eles entendem dentro do ambiente deles. Só que isso causou muitos transtornos. O que aconteceu? Muitas mulheres morreram por causa disso, muitas crianças morreram por causa disso, foram mutiladas, foram cruelmente feridas dentro de casa pela própria família por causa desse direito. Eu vou falar um pouquinho para você sobre ciência. Os meios de comunicação, eles trazem informações para você que muitas vezes foram longamente pesquisados por cientistas. Eles chegam a determinadas conclusões. Essas conclusões ainda são verificadas por outros grupos de cientistas que vão aprovar ou não a publicação dos resultados das pesquisas. Olha bem, você vai conectar o que eu estou dizendo a isso que acabou de ser dito sobre a privacidade. Houve uma época em que os médicos que atendiam crianças que eram vítimas de violência percebiam que muitas crianças tinham marcas, por exemplo, marcas de várias fraturas em um mesmo local do corpo. Uma fratura que já cicatrizou há muito tempo, a outra fratura no mesmo local que cicatrizou há um pouco menos tempo, e outra fratura que ocorreu agora e ele está tentando sarar. Então o médico percebendo essas marcas de hematoma, às vezes a criança chegava com a marca de pancada e o médico percebia que não era uma pancada, eram recorrentes pancadas. Uma já estava cicatrizando há mais tempo, outra menos tempo, outra era recente e agora ele ia passar uma medicação para um sangramento que ocorreu essa noite. Então isso provocou muitos estudos. Tinham médicos que se solidarizavam com a dor da criança e acabavam escrevendo sobre isso e colocavam esses atestados como comprovações. E eles deram um nome a isso. O nome disso era Síndrome da Criança Maltratada. Sabe de uma coisa? Esses artigos científicos, por muitos anos, tramitavam no meio científico e nunca eram aprovados. Sabe por quê? Porque não se podia interferir na privacidade familiar. Você sabe o que é uma síndrome? Uma síndrome é um conjunto de sintomas. Bem, nós estávamos falando das crianças com síndromes de criança maltratada. Essas crianças, elas apresentam sintomas que são fáceis de você perceber. Por exemplo, hematomas em diferentes estágios de cicatrização. Pode ser um sintoma de que essa criança está sofrendo violência física. Outro modo que você pode reconhecer que uma criança está sofrendo violência física, quando falta mechas de cabelo. Você percebe que a criança falta uma mecha de cabelo ou que os cabelinhos estão crescendo em estágios diferentes. Pode ser sintoma de maltrato também. Outro sintoma muito comum de maltrato é a queimadura. A queimadura, ela apresenta-se em diferentes estágios ou em um mesmo estágio, mas ela é fácil de ser reconhecida, seja de que grau for. Você observa esses sintomas e você está identificando, de repente, uma criança que está sendo maltratada. E isso é da responsabilidade da gente. Isso constitui um direito da criança, a defesa contra essas agressões.
No comportamento das crianças, você também pode perceber sintomas de violência familiar. Uma criança que se isola do grupo, ela pode estar sofrendo violência familiar. Talvez não, talvez ela seja tímida por natureza. Então, para isso, você precisa analisar bem a situação também. Uma criança que é muito agressiva ou uma criança que é muito passiva, esses também são sintomas comportamentais da violência. Outra coisa muito comum nas crianças que sofrem violência é quando você percebe um sintoma físico e se dirige a ela para perguntar: que machucadinho é esse? O que aconteceu? E ela te dá uma justificativa improvável. Se a criança te deu uma justificativa improvável, desconfie. Hoje, a criança brasileira tem o seu direito à defesa garantido pela Constituição Federal de 1988. Como você vai ver? Leia e reflita. Além da Constituição Federal, há uma lei específica para a criança e o adolescente no Brasil, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei tem um artigo que também fala sobre a garantia da segurança da criança no ambiente familiar. Veja bem. Agora que você leu e refletiu sobre os direitos que a criança brasileira possui, saiba que é seu dever protegê-la. Se você souber que uma criança é vítima de agressão, não importa qual seja o tipo de violência, você conta com o Disque 100. O Disque 100, você não paga a ligação, você não precisa se identificar e você pode sim fazer essa denúncia e deixar a sua consciência livre. Outro modo de denunciar também é você se dirigir ao conselho tutelar da sua cidade ou do bairro onde você mora. E sobre as consequências emocionais para a criança que sofre violência. A criança vê em seus pais um modelo de perfeição, um herói. E normalmente os pais veem seus filhos uma versão aprimorada de si mesmos, desenvolvendo-se. Quando a criança sofre qualquer tipo de violência, principalmente por parte dos pais, esse trauma gera um rompimento dessa relação. Isso provoca uma confusão de sentimentos que beira a loucura, pois destrói o que há de mais definitivo para a criança, o desejo do amor incondicional de seus pais e o seu próprio amor por eles. Os sentimentos de rejeição, ansiedade, medo, confusão, produzem na criança uma tendência à depressão. Ela emerge em um sofrimento psíquico e tem interrompido o processo natural de desenvolvimento emocional. Essas marcas permanecem para sempre. Vimos nessa videoaula quais são as principais causas, quais são os elementos que envolvem a violência familiar contra a criança, quais são as consequências, quais são os direitos dessa criança e os nossos deveres como cidadãos. Bem, essa videoaula é muito pequenininha para a gente mostrar a quantidade de conteúdo que pode se desenvolver com esse tema. Então, por causa disso, eu estou deixando no material didático sugestões de livros, de links, caso você queira se aprofundar mais nesse assunto. Bons estudos! She walks to school with the lunch she packed. Nobody knows what she's holding.